4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília, Menin Engenharia e goleada de prêmios Taust. Cadastre-se no site e participe. Taust faz toda a diferença. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você em nome de Unimar, a Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. O Brasil perde para a Bélgica, eliminado da Copa da Rússia. Agora, mais 4 anos para a tentativa do hexacampeonato. Comércio de Marília vai funcionar segunda-feira, feriado estadual, aniversário da Revolução Constitucionalista de 32. Mais um caso de suicídio em Marília, dessa vez um jovem de apenas 16 anos de idade. O aumento dos casos de automutilação, autolesão. Daqui a pouco a gente vai debater esse assunto também. Há muita preocupação da sociedade com relação a esse tema. E ainda, como destaque, crescimento da violência e criminalidade. A dependência química cada vez mais assustadora. E os especialistas comentam, a prevenção tem que começar dentro de casa, no diálogo aberto entre pais e filhos. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. E a gente começa o programa com um alerta aos pais em relação à segurança das crianças. Confira. A brincadeira favorita das gêmeas Joana e Laura é essa meleca feita por elas mesmas. Faz mais ou menos uns 3 meses que elas começaram a brincar. Elas assistem muito YouTube, seguem alguns canais, né, principalmente de meninas. Elas são bem legais de esticar, brincar, fazer barulhinho relaxante. E eu amo, porque às vezes dá errado, depois você consegue consertar. Espuma de barbear deixa a massa mais fofa. Amaciante de roupas dá o cheiro e os corantes trazem uma variedade de tons. A base do preparado é cola branca, bicarbonato de sódio e água boricada. Por conter ingredientes que normalmente se tem em casa, a receita parece inofensiva, mas não é. E o componente que mais apresenta riscos para a saúde é a água boricada, restrita para crianças aqui no Brasil pela Anvisa e também nos Estados Unidos, no Canadá e em países da Europa. O perigo está no bórax, usado em inseticidas, removedores de manchas e desodorantes, que pode ser comprado facilmente em pó e se transforma numa solução caseira de água boricada. Esse borato primeiro vai provocar queimadura, irritação e queimadura na pele, inclusive aprofundando assaduras. Agora, se ingerir ou então absorvido por uma pele repetidamente, tem demonstrado que ele provoca graves lesões ao rim, inclusive o rim parando de funcionar. E também ele é hepatotóxico, ou seja, pode provocar graves danos ao fígado. A massa caseira pode ficar ainda mais tóxica se receber aditivos que acrescentam cheiro e cor, como produtos de limpeza. Por isso, é melhor comprar brinquedos deste tipo já prontos e, importante, com o selo do Inmetro. Jamais permita seu filho misturar as coisas. Ele não está na idade de fazer isso. Até misturar coisas assim, aparentemente inofensivas, essa prática pode evoluir para uma prática mais perigosa. Está dado. E já que o assunto é alerta, lamentavelmente mais um caso de suicídio em Marília. Sepultado o corpo do jovem Elias Ferreira Moura Reis, de apenas 16 anos de idade. Ele acabou sofrendo as consequências depois de ter pulado do 4º andar de um edifício na região da Catedral São Bento, onde residia. Foi internado no HC em estado grave com traumatismo craniano e, lamentavelmente, foi a óbito. A gente tem alertado, ouvido especialistas aqui sobre a depressão e suas consequências. É preciso realmente que a família busque ajuda antes que seja tarde demais. E
Automutilação. Cresce a incidência em todo o Brasil. Um problema também para a sociedade mundial. Não é diferente para a brasileira. Para comentar o assunto, convidamos a psicóloga Ana Gláucia Paulino Lima. Doutora Ana, boa noite. Boa noite, Zé. Obrigada pela oportunidade de novamente estar aqui conversando com vocês. Automutilação, tecnicamente, o que é? Automutilação, também conhecida como autolesão, é o comportamento intencional da pessoa se cortar e se machucar. Mas é um comportamento diferente daqueles culturalmente presenciados. Por exemplo, fazer uma tatuagem, colocar piercing, por conta de uma cultura, não tem nada a ver com automutilação, autolesão. Automutilação e autolesão é aquele comportamento que a pessoa adota para aliviar algum sofrimento, aliviar alguma dor emocional. Então é um comportamento bastante inadequado para se aliviar algum tipo de sofrimento. As pessoas às vezes confundem um pouco a automutilação e a autolesão com alguns comportamentos culturalmente aceitos, né? Então a gente precisa diferenciar muito bem isso. Tecnicamente, há uma explicação para o aumento dessa incidência nos dias atuais? Existem estudos que estão falando e podendo entrar em algumas conclusões que esse comportamento ele vem para a pessoa enfrentar algumas decepções, algumas dificuldades, algumas situações bastante difíceis da vida. Então, alguns adolescentes, algumas pessoas utilizam desse comportamento para aliviar a sua dor. Por quê? Porque cientificamente, biologicamente, fisiologicamente, quando se corta, existe nosso sistema opioide endógeno que libera alguns neurotransmissores que dão alguma sensação de anestesia. Então a pessoa faz um pareamento de solução de problemas. Então quando ela sente aquela anestesia no corpo, ela vai pareando aquela anestesia emocional, daquele sofrimento emocional. Estou vendo aqui, inclusive, automutilação digital. Cresce número de jovens que postam agressões contra si mesmos na internet. É uma preocupação, então? É uma preocupação intensa, porque assim, a internet ela veio mesmo para divulgar muitas situações, muitos comportamentos adequados e muitas informações, enfim. Porém, ela também divulga alguns tipos de enfrentamento de comportamento um pouco mais desadaptado, né? Então, quando as pessoas postam isso, elas acabam colocando esse comportamento como uma forma de enfrentar alguns problemas. Então, ela acaba trazendo e aproximando pessoas a fazerem esses tipos de comportamento e às vezes até com essa a automutilação e a autolesão constante e recorrente, pode-se se incitar ideações, pensamentos suicidas. A autolesão e a automutilação, ela não é uma tentativa de suicídio, é uma tentativa de alívio imediato da dor, mas ela pareando com algumas outras situações, ela pode levar sim o indivíduo a pensar de uma forma reducionista da sua vida. Então é sim uma questão de saúde pública hoje, aproximadamente 20% dos adolescentes, eles têm esse comportamento, têm essa prática desse comportamento. Porém, também o comportamento de autolesão e automutilação é característico de alguns transtornos mentais, como alguns transtornos de personalidade. Então, a gente tem que começar a pensar bem sobre isso que está acontecendo, sobre a gente começar a rotular isso como moda, como forma de chamar atenção, que não. Que esses comportamentos, eles têm sido muito presentes na vida dos adolescentes, principalmente a faixa etária de 12 a 15 anos, e empiricamente eu tenho visto muito isso, muito próximo de mim. O alerta aos pais e o tratamento. A senhora comenta. Alerta aos pais seria quando a pessoa começa a ter esse tipo de comportamento, ela tende a querer esconder. Existem os dois tipos de pessoas, né? As pessoas que mostram, que postam, mas as pessoas também que tendem a esconder. Então, por exemplo, num dia de calor, aquela criança, aquele adolescente que está com uma blusa comprida, né? De manga comprida, só de calça, gola alta. Então, assim, a gente tem que começar a ficar mais atento a alguns tipos de comportamento de isolamento, comportamento de mais quietude patológica, né? Uma pessoa que fica mais quieta, que resolve seus problemas mais sozinhos. Então a gente tem que começar a pensar sobre isso. Uma forma da gente ajudar essas pessoas seria também incitá-las a falar sobre os seus sentimentos, porque quando uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto, enfim, qualquer idade, né, tá com esse tipo de comportamento, ele quer resolver o seu problema, aliviar aquele sofrimento. Então ele começa a realmente parear o sofrimento emocional e psíquico com o sofrimento físico. Então ele desloca o
o sofrimento emocional para o corpo, ele se corta e tem aquele alívio do corte, aquela anestesia do corte. Então, emocionalmente, psiquicamente, ele vai pareando esse alívio ao alívio do sofrimento psíquico. Então, a gente precisa conversar com essa pessoa, perceber que a pessoa se cortou. Primeira coisa que eu ouço dos pais e dos cuidadores é que essa pessoa briga, ela fica rotulada, ela fica bastante estereotipada. Não, a gente precisa procurar ajuda, porque essa pessoa está desenvolvendo um comportamento bastante desadaptado para enfrentar os problemas. Uma forma de ajudar, talvez você que esteja passando por isso, você que tem esse tipo de comportamento, é essa sensação de alívio, de anestesia que você sente, que é um sistema mesmo opioide endógeno que nós temos, a gente consegue ter essa sensação em outros comportamentos muito mais saudáveis, como atividade física, como estar com pessoas, como fazer uma corrida, praticar uma natação. A gente também consegue liberar neurotransmissores de satisfação. Então, vamos parear o nosso enfrentamento de uma forma um pouco mais saudável. Bem, só para a gente concluir, aproveitando sua presença, lamentavelmente temos mais um caso de suicídio em Marília, outro adolescente, 16 anos de idade. O alerta continua sendo feito, não, doutora Ana? Continua sendo feito, a gente precisa continuar falando sobre isso e além, tá? Não só falar sobre isso e não só ficar indignado. Muitas pessoas falam, Ana, parece que quanto mais a gente fala, mais as coisas acontecem, né? Não tiro toda a razão, porque a gente está falando sobre isso e aproximando isso das pessoas. Entretanto, a ideia não é só falar e ficar bastante inquieto, ficar bastante assustado. É falar e fazer alguma coisa. E a grande arma que a gente tem, a grande estratégia que a gente tem, é a conversa aberta e é a atenção dada para todas as pessoas à nossa volta. Então, hoje, nós realmente estamos preocupados com muitas coisas, né? Vocês sabem, hoje, o Brasil para por muitas coisas, mas o Brasil não para e nós não paramos muitas vezes para ouvir os nossos familiares e ouvir as pessoas. E, além disso, se a gente consegue perceber que essa pessoa está com algum problema, alguma dificuldade, a gente procurar uma ajuda profissional. Não deixar de procurar ajuda profissional, desmistificar isso, a psicologia, a psiquiatria. Nós estamos aqui para poder ajudar. Então, é realmente olhar para o próximo, olhar para as pessoas à nossa volta, não minimizar a queixa. Eu digo que eu prefiro acreditar ao máximo. Mas a pessoa, Ana, está manipulando, enfim, a pessoa está tirando a onda com a sua cara. Eu não interessa, eu acredito em todas as queixas que me falam, porque eu prefiro pecar pelo excesso. Então, é olhar mesmo para as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, parar a nossa vida para isso sim e procurar ajuda. E na luta contra a depressão, aquele alerta novamente, toda a família tem que se envolver no tratamento. Com certeza, toda a família tem que se envolver no tratamento, os pais, amigos, familiares, todo mundo. Tiveram outros casos aí na mídia também, pessoas longe, não aqui em Marília, mas também que se mataram, que deixaram cartas. Então, assim, todos nós precisamos nos envolver no sofrimento alheio. Gente, por que isso está crescendo, né? O que está faltando? Então, cada um de nós sabemos a dinâmica da nossa família, nós sabemos o que acontece no seio familiar. Então, que nós possamos olhar isso de uma forma veemente, de uma forma muito real, muito sincera e muito concreta, e que nós possamos procurar ajuda entre os nossos pares e ajudas profissionais. Isso está próximo de mim também. Não se sinta isolado, não pense que a gente, que é profissional de saúde mental, nós estamos acima do bem e do mal. Nós não estamos, isso está próximo de mim enquanto pessoa. E eu tenho procurado também alguns manejos pessoais, então eu preciso ver o que está faltando ao meu redor, preciso procurar ajuda também, todos nós precisamos nos ajudar numa questão de saúde pública. Muito bem, obrigado, doutora Ana, psicóloga. Obrigada a vocês. O alerta também na saúde, a incidência do medicamento genérico cada vez maior no nosso dia a dia. O consumo aumentou 65%. Por isso, é fundamental primar pela qualidade técnica. Há 18 anos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, concedia o registro do primeiro medicamento genérico no país. E para celebrar a data, a Anvisa anunciou maior agilidade na concessão de registros de novos medicamentos desse tipo. A partir das ações internas de aumento de produtividade, aumento de pessoal e melhorias de processos, a análise dos pedidos de registro será mais rápida. No último dia de agosto, provavelmente, um pedido de registro que entrar a partir de 1 de setembro, entra para análise praticamente no dia seguinte.
O medicamento genérico faz parte de uma política pública que proporciona à população um maior acesso aos medicamentos com preços menores. Eu costumo comprar porque a qualidade dos remédios, né, se equivale, né, aos originais, né, até porque dá uma confiabilidade para a gente, né, e muitas vezes a própria indicação médica às vezes, né, recomenda, né, usar o genérico. Costumo comprar sim porque é mais barato, né, também está muito em conta. Tem a mesma qualidade, mesma eficiência, sempre funciona normalmente, a fórmula é a mesma. Atualmente, o consumidor brasileiro conta com 6.300 produtos diferentes no mercado e deste total, quase 80% são genéricos. Esses medicamentos chegam à população até 45% mais baratos do que os remédios de referência. Os genéricos fazem bem não só à saúde do corpo, mas também à saúde do bolso. Além disso, promovem a competitividade. A lei diz que o genérico tem que reduzir 35% quando entra. Os estudos econômicos mostram que isso é maior. Né? E é óbvio por quê? Porque quando passa a ter competição, o de referência também baixa. Produz a coisa melhor que é na economia, que é a competição entre produtos de qualidade equivalente, dando ao consumidor a opção de poder comprar tranquilamente, sabendo que vai comprar um medicamento absolutamente de qualidade equivalente. Além do impacto na saúde da população, os medicamentos genéricos também movimentam a indústria farmacêutica no país. Uma combinação de avançada capacitação técnica, nova dinâmica nos processos produtivos da indústria farmacêutica, notável segurança terapêutica e, por que não, um prodigioso sucesso comercial. Você confere como destaque. Segunda-feira é feriado estadual, aniversário da Revolução Constitucionalista de 32. Mas o comércio de Marília funciona.